Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a DS9, mais especificamente ao 16º episódio da segunda temporada, intitulado Jogo de Sombras. Esse é um episódio mais ou menos, tá? Mas tem uma história interessante, né? Ele é uma história muito baseada, entendeu? No Odo, né? A gente vê que o Odo é um personagem que está sendo trabalhado recursivamente em vários episódios, né? Ele é o outsider, né, da série por excelência, né? Então a gente percebe que nessas primeiras temporadas ele estava sendo tratado com um pouco mais de carinho pelos roteiristas, né? Mas como é que foi esse episódio para a gente poder entender isso? O Odo e a Dax estavam investigando um campo de partículas, né? No quadrante gama, né? E eles vão parar num planeta e eles vão ver que esse campo de partículas está sendo emitido por um reator que está numa cidade. Aí eles acabam sendo rendidos por um cara lá, né? Pelo habitante da cidade, que parece até um pai de santo, né? Que ele tem aquelas roupas brancas, aquele chapéu branco, assim, aquele monte de colar de contas assim no pescoço, né? E aí ele começa a perguntar o que aconteceu, né? Por que eles estão ali, quem são eles, coisa e tal. Aí o Odo e a Dax vão convencendo o cara, né, de que eles não são criminosos, que eles não estão fazendo nada de errado, que eles estão há muito pouco tempo no planeta. Eles acabam convencendo o cara. E o cara abre o jogo, né, abre o coração para eles, dizendo que ele está tendo na cidade dele, né, o caso de sumiço de várias pessoas, né? E aí o Odo e a Dax pedem para investigar isso, né? O Odo ele vai conversar com o líder da cidade, que é um cara chamado Hurigan, que é um cara que parece não estar muito incomodado com esse desaparecimento das pessoas da cidade, inclusive a filha dele desapareceu, né, no caso, né? E ele não está muito incomodado com isso, né? E aí o que acontece, né? O Odo estranha aquela situação, né? E quando ele vai interrogar a neta desse cara, né, com quem o Odo vai estabelecer um laço de amizade, um laço emocional, né, porque a menina perdeu a mãe, o Odo também perdeu os pais, né? A menina começa a conversar com ele, o Odo ia interrogar a garota, mas no final das contas é a garota que interroga ele, né? E aí ele diz para ela que ele é um metamorfo, né? Que ele não gosta de se transformar na frente dos outros, porque as pessoas faziam isso só por interesse, só para como se ele fosse uma atração circense e ninguém se preocupava, se importava com ele, né? Então ele vai estabelecendo esse laço, né, de amizade, né, esse laço emocional com essa menina, né, no caso, que foi o grande negócio do episódio, né? E aí ele vai descobrir, conversando com essa garota, que ninguém sai do vale onde fica a cidade. E aí quando ele vai nos limites do vale junto com a garota, né, com a Dax, né, vai chegar uma parte lá que a garota ela vai estender o braço, né, depois uns arbustos lá, o braço dela vai desaparecer. E quando ela volta o braço para trás, o braço aparece de novo, né? Então a Dax vai chegar à conclusão de que aquele reator, né, que emite aquelas partículas ômicron lá, na verdade é o quê? É um projetor holográfico, é um holodeck, né? E toda a cidade é um holograma, né? E aí as pessoas estão desaparecendo porque aquele holograma está começando a dar defeito, né? Ele já tem 30 anos de uso ali, depois a gente vai saber disso, né? E aí a Dax diz, eu posso fazer as pessoas voltarem, mas eu tenho que desligar o holograma, consertar e ligar o holograma de novo para ver, né, se ele vai voltar a funcionar, porque ele pode ser que ele não volte a funcionar e a cidade toda desapareça de vez, né? E aí a neta, né, do Hurigan, que é o dono da cidade, ela fala, pô, pede para eles fazerem isso, né, que eu quero ver minha mãe de volta, coisa e tal, né? Ela estava disposta a correr o risco, né? A cidade meio que se compadece lá da garotinha. E aí a Dax consegue consertar o projetor holográfico. Quando ela desliga o projetor holográfico, o Hurigan não desaparece, né? Quer dizer, o Hurigan ele não é uma holografia, ele é real, né? E na verdade ele morava num outro planeta que foi invadido pelo Dominion, né? Mais uma vez o Dominion sendo citado aí, né, na segunda temporada de DS9, né, consolidando, né, aquela ideia de que a guerra do domínio era uma coisa que já estava sendo, né, forjada, já estava sendo imaginada bem antes, né, do que a gente vê mais lá para frente, né? E aí o Hurigan falou que o domínio esculhambou com o planeta dele, com o modo de vida dele, né? E ele acaba fugindo para esse planeta e ele faz um projetor holográfico, né, reproduzindo, né,
todas as condições de vida do planeta dele, a sociedade, a cultura, etc. Né? E ele fala, mas agora eu não quero mais esse negócio ligado não, agora eu só quero voltar para o meu planeta mesmo, terminar de viver meus dias lá, porque eu já estou muito doente. Aí o Odo, que tinha uma ligação com a menina, né, a menina se chamava Taya, ele chega e fala assim, mas vem cá, você não teve uma ligação emocional com esses personagens holográficos que você criou? Eles podem ser, entendeu, um campo de partículas Ômicron, entendeu? Eles podem ser um agregado de partículas Ômicron, a memória deles pode estar toda armazenada num computador, coisa e tal, mas ainda assim são pessoas com quem você manteve vínculos emocionais, né? Então o Odo, ele meio que convence o cara, né, a religar, né, o campo o projetor holográfico, né? E aí aparece a menina de novo, né? A Taya lá com a mãe, né? Assim, encontrando a mãe que estava desaparecida, né? Ela agradece o Odo, né? O Odo tem que ir embora, né? Mas antes de ir embora ele se transforma num peão, né? Um peão gigante lá que as crianças brincavam lá, né? Fazendo, né, a menina rir, né, porque a menina queria ver ele se transformar em alguma coisa, mas ele disse que não gostava de fazer isso, né, pela vida pregressa dele, mas ele acaba fazendo essa concessão para a menina, né. Qual é a trajetória do Odo nesse episódio? O episódio começa, né, com o Odo e a Dax no Explorador, né, e a Dax falando da vida pessoal de um monte de gente, né, fazendo a boa e a velha fofoca, né, e o Odo não entendendo aquilo, né. E aí ela percebe, e o Odo percebe que não entende essa compulsão humana por falar da vida pessoal das pessoas, né? Aí ela, como boa trio, falou o seguinte, depois que a gente tem 7 vidas, entendeu? A vida impessoal das pessoas é o que menos importa, a gente se preocupa mais com a vida pessoal das pessoas, a gente gosta mais de fazer fofoca mesmo, né? E ela começa a fazer algumas perguntas de ordem pessoal para o Odo, e o Odo se retrai completamente, né? E aí, ela percebe, né, que o Odo não está ali para, ele não gosta muito de abordar questões pessoais, né? Mas quando ele conversa com a Taya é tão espontânea, né, a menininha, ela é tão espontânea que na verdade ela começa ele interrogar a Taya, mas na verdade a Taya que interroga ele, né? E ela vai perguntando de um jeito tão doce, tão delicado, entendeu? Que ele vai se abrindo emocionalmente para a menina. Então você vê essa trajetória dele sendo uma pessoa completamente fechada emocionalmente, né? Não abordando suas questões pessoais, mas quando ele conhece essa menininha que está passando por um problema semelhante ao dele, que é procurar a mãe, né? Que o Odo não sabe a origem dele, não sabe quem são os pais, né? Ele se identifica com a garota e ele começa a se abrir com essa menina, o que é o mais interessante aí nesse episódio, né? Então essa trajetória do Odo se abrindo emocionalmente para alguém, entendeu? É o grande barato desse episódio no final das contas, né? E é muito legal no final do episódio quando ele, depois que ele imita o peão, ele faz o peão para a menina, né? É interessante que a Dax, né? Ela fala ao computador 2 para subir, né? Enquanto eles estão se teletransportando, ela vira assim, olha, né? Pro Odo, né? Que foi, eu confesso a você que eu me lembro disso até hoje, quer dizer, foi um episódio que essa imagem ficou marcada na minha cabeça, e eu agora revendo falei, poxa, eu me lembro de ter visto isso, né? Interessante que realmente é um episódio impactante, né? Nesse sentido aí. Você vai ter também umas histórias Bs ali, tá? Que vai ser o Cisco confessar Jake confessar ao Cisco que não queria se inscrever para a Frota Estelar, né? E também o fato da Kira ter que ficar investigando o Quark enquanto o Odo está fora, né? E aí o Quark arruma uma distração para Kira, que é trazer o Vedek Berel, né? O Vedek sensual lá, né? Que tá super afim de pegar a Kira, né? Ele consegue, né? A Kira também gostou também, né? Rolou uma parada legal lá entre os dois, né? Mas era para distrair a atenção da Kira para cima do Quark, né? Só que a Kira descobre esse plano do Quark, ela fala pro Quark, dá a entender pro Quark, né? Que ela tá de olho nele ainda, coisa e tal, né? E agradece, inclusive, ao Quark por ela ter conseguido ter a chance de finalmente pegar o Vedek Berel, né? No caso, né? Então, essas são histórias menores, tá? Que nesse episódio elas não têm muita importância, mas elas vão ter importância mais depois, né? Mais pra frente, né? Parece que essas histórias elas foram feitas somente para você botar o resto do elenco para trabalhar, né? E elas vão ser mais importantes, que depois a gente vai ver que o Jake vai começar a querer a seguir a carreira de jornalista, né? E no caso da nossa Kira, coitado, o Vedek Berel, depois nos episódios mais na frente, ele vai acabar, né, falecendo, né, morrendo, né, coisa e tal, né? A Kira vai ficar lá, tadinha, sozinha, né?
e vai ficar sem um vedeque sensual dela, né? Mas isso daí é história para outros episódios, para outros carnavais que ainda vem por aí. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos, tá? Esse texto vai estar, como sempre, lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar e se inscrever no canal do Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.